Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Ninguém tem o poder nem a capacidade de fazer o seu dia ruim, a não ser que você permita, a não ser que você deixe ou que você queira. Então procure esvaziar a sua mente, limpa a sua mente e faça do seu dia sempre um dia alegre, feliz, próspero e com muita riqueza. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, como já disse, do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de alegria, de sabedoria, de riqueza para a vida das pessoas. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de positivo, ok? Deixe seu like, que agindo assim você já vai estar nos ajudando também, perfeito? Então vamos fazer a leitura e vamos comentar. Só lembrando que o nosso trabalho aqui é sempre um trabalho para levar motivação, levar alegria, levar sabedoria, levar entendimento e conhecimento para a vida das pessoas, sempre usando o nosso manual de instruções para a vida, sempre usando a nossa Bíblia Sagrada, ok? Então, diante disso, vamos fazer a nossa leitura, mas antes pense nisso. Tudo o que você segura, você perde. Sempre que você se apega a alguma coisa, você acaba perdendo esta coisa. Mas quando você solta, quando você deixa ir, quando você deixa fluir naturalmente, você ganha. Então, sempre que você se apega, você perde. Sempre que você solta, você ganha. Então, significa que basta soltar, não fazer nada e tudo vem facilmente para nossas vidas? Não, não é assim que funciona. Você precisa trabalhar, você precisa progredir, você precisa evoluir. Você só não pode ficar preocupado e ansioso com o resultado. Você não pode colocar pressão sobre o resultado, perfeito? Você só precisa fazer tudo que você tem que fazer e as coisas vão acontecer naturalmente. Então, quando você solta, você ganha. Já quando você prende, você perde. Ok? Então, com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje, o nosso capítulo de hoje. Para isso, vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui no nono livro da nossa Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, também chamado de primeiro livro de Reis, e chegamos ao capítulo 23, E se você quiser assistir aos capítulos anteriores, se você quiser assistir aos vídeos anteriores, recomendo que você procure a nossa playlist chamada Livro de Reis, primeiro livro de Reis, ok? Então, nesta playlist você vai achar todos os capítulos, todos os comentários, todas as leituras dos capítulos anteriores, né? E atualmente estamos lendo a história do jovem Davi, aquele garoto, aquele rapaz que foi ungido rei, não se tornou rei. Perceba bem, entenda bem. Ser ungido rei, ou seja, significava que ele ia ser o próximo rei, que Deus já havia escolhido o próximo rei para reinar no lugar de Saul, quando Saul falecesse, e iria quebrar toda a cadeia, toda a rede hierárquica ali, né, de sucessão de Saul, pois o rei era sempre sucedido pelo seu filho mais velho, né? Sempre era sucedido pelo seu filho mais velho, mas Deus iria
no caso, cortar ali a herança, né, a herança hereditária ali de Saul, e vai colocar, no caso, Davi como sendo o próximo rei de Israel, porque Davi era um jovem, era um rapaz corajoso, um jovem destemente, valente, né, que sabia chegar, sabia sair, sabia entrar, sabia sair, né, ele era um homem muito educado e com muita sabedoria. Já Saul era um glutão, era um homem violento, era um homem raivoso, um homem sem educação e sem sabedoria. Então, por isso, Deus vai colocar Davi no lugar para reinar Israel no lugar de Saul, né? E atualmente na história estamos vendo aqui que Davi, né, Saul, né, por temer muito a Davi, por ter muito medo de Davi, ter muitos ciúmes de Davi, porque Davi, depois que derrota Golias, ele se torna um herói ali para o povo de Israel, né? Uma referência, um mito ali para o povo de Israel. Então, com toda essa popularidade ali de Davi junto ao povo de Israel, que todo o povo de Israel adorava Davi, tratava ele como um herói, tratava ele como um grande líder, né? Então, tudo isso levou com que Saul temesse e sentisse ciúmes de Davi. Então, o desejo de Saul era matar, era exterminar, era liquidar com Davi, né? Então esta era a grande missão ali de Saul, era eliminar Davi, era matar Davi, mesmo Davi sendo um servo fiel, um servo leal, que fazia tudo que Saul mandava, né? Todas as missões, tudo que Saul queria que Davi fizesse, ele ia lá, fazia de bom grado, sem exigir nada em troca. Mas mesmo assim, Saul queria matá-lo. E uma das fugas no capítulo anterior, Davi fugindo ali do rei Saul, né, temendo pela sua vida, ele acaba chegando em um mosteiro, uma espécie de convento ali, onde viviam ali vários sacerdotes, vários profetas de Deus, né? Então ali Davi chega, né? E pede por pão, pede por água, pede por comida, pede por bebida, né? E ali ele é atendido pelo Aimeleque, que era o sacerdote líder ali daquele convento, né? Então ele se dirige até Aimeleque e ali ele pede por pão e pede por água ali para Aimeleque, e Aimeleque atende a Davi e dá para ele, inclusive, a espada, né? A espada de Golias, com a qual Davi havia matado o gigante Golias, né? Então ali Aimeleque recebe Davi, né? E Davi ele conta uma história, né? Que é para ele não ser ali no caso é, dedurado ali pelos sacerdotes para Saul, mas um dos mensageiros, um dos dedos duros ali, como pode se dizer, né, um dos caguetas ali de Saul estava presente e viu que Davi havia passado ali por aquele lugar. Ele vai e fala para Saul. E Saul vai para aquele lugar furioso, né, em busca de matar Davi, e ali ele não encontra mais Davi. Davi já havia fugido, né, e ele vê que todos aqueles sacerdotes ali pecaram contra ele, né, traíram ele, né, então ele manda os soldados matarem os sacerdotes, mas os soldados se negam, né, eles não conseguem levantar a espada contra o sacerdote, né, contra os sacerdotes, a não ser aquele que havia, no caso falado para Saul, que Davi havia passado por aquele lugar, né? Então o Doeg, né, que havia dedurado ali Davi ali para Saul, então ele vai e mata todos os sacerdotes, aproximadamente 85 sacerdotes de Deus, homens de Deus, mensageiros, né? Ou seja, profetas de Deus foram mortos ali por Doeg naquele lugar, né? Naquele convento, né? Então o único que escapou ali, o filho de Aimeleque, né? O filho de Aimeleque, Abiatar, ele escapou e se juntou a Davi e contou tudo que havia acontecido ali no convento, né? E Davi se sentiu culpado, né? Pois se não fosse a presença de Davi ali naquele lugar, se ele não tivesse passado por aquele lugar, não tivesse ido até aquele lugar, os sacerdotes fatalmente, certamente não estariam mortos, né? Certamente não estariam mortos naquele momento, né? Então Davi se sentiu culpado e disse para Abiatar se juntar a ele, pois ele iria proteger Abiatar daquele momento em diante. Então vamos continuar aqui a nossa história no capítulo 23, no versículo 1 do capítulo 23 diz assim:
Eles então, ou seja, Davi, né? Eles então contaram a Davi, dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila. Keila, que é uma cidade, né? Então eles contaram ali, né? Contaram para Davi que os filisteus lutavam contra Keila, né? E roubaram as eiras ali de Keila. Roubaram as casas de Keila, no caso, né? Versículo 2: Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva a cidade de Keila. Então Davi consultou ali ao Senhor para saber se ele deveria ir e lutar, né, contra os filisteus na cidade de Keila, né? Então o Senhor respondeu para Davi, disse para que ele fosse, né, e ferisse os filisteus e salvasse ali aquela cidade chamada Keila, né? Versículo 3: E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então os homens ali de Davi, né, disseram que estavam temerosos ali de estar ali na região de Judá, né, e que seria mais perigoso ainda se eles descessem até a cidade de Keila para lutarem contra os filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Então os homens ali de Davi, né, estavam temerosos, eles não queriam lutar contra os filisteus na cidade de Keila, né, pois também era um número muito pequeno de pessoas que seguiam Davi naquela época, aproximadamente entre 400 ou 600 pessoas, 600 homens, né? Mas Davi consultou novamente o Senhor, e o Senhor respondeu para Davi que ele deveria ir lutar sim contra os filisteus, pois Deus iria entregar os filisteus em suas mãos. Versículo 5: Assim Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. Então Davi com seus homens foram lá e lutaram contra os filisteus, né? Contra os filisteus e massacraram ali, teve um grande massacre ali contra os filisteus, e Davi trouxe todo o seu gado e salvou os habitantes da cidade de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, o filho de Emelec, fugiu até Davi em Keila, ele desceu com um efode na sua mão. Então Abiatar estava seguindo Davi, ele foi também para a cidade de Keila. Versículo 7: E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila, e Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. Então Saul foi avisado, né, que Davi havia descido para a cidade de Keila para lutar contra os filisteus. Então Saul se alegrou, pois ele disse, né, ali na cidade de Keila ele está cercado, pois ali é uma cidade fortificada com barras, né, com barras e portões, né? Versículo 8: E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. Então Saul proclamou ali, ele chamou todos os homens ali, né, para lutarem, né, para cercarem, para sitiar a cidade de Keila e, no caso, derrotarem Davi. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o efode. Então Davi ficou sabendo ali que Saul estava preparado ali para cercar a cidade de Keila e para lutar ali contra Davi. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Então Davi ele consulta ali o Senhor, dizendo, né, que ele está sabendo que Saul está planejando cercar e destruir toda a cidade de Keila por causa de Davi. Entrega-me-ão os homens de Keila à sua mão, descerá Saul segundo ouviu o teu servo. Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse, ele descerá. Então Davi consulta ali a Deus e pergunta para Deus se os homens de Keila vão entregar Davi nas mãos de Saul, né? E se o Senhor Deus de Israel, eu te suplico,
o servo e o teu servo, né, o teu servo. Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo, e o Senhor disse, ele descerá. Então Davi está perguntando ali para Deus, né, se para o Senhor, né, se Saul, né, vai descer verdadeiramente para sitiar a cidade, destruir a cidade de Keila. E Deus responde, certamente ele descerá. Versículo 12: Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim, e os homens nas mãos de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi pergunta mais uma vez ao Senhor: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? Então Davi pergunta ali se os homens de Keila, né, mesmo depois de tudo que Davi fez ali por eles, né, se aqueles homens de Keila vão entregar Davi também os seus homens nas mãos de Saul. E Deus diz a ele: Eles te entregarão, eles vão te entregar sim, eles vão falar para o rei aonde você está e eles vão te entregar sim. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila e ele resfriou de seguir adiante. Então Saul havia, né, planejado cercar, sitiar e destruir a cidade de Keila para pegar Davi. Mas Davi ficou sabendo, né, antes de Saul chegar. Então Davi, ele já com seus 600 homens, lembrando que foram 400 que se juntaram no primeiro momento, 400 haviam se juntado a Davi, né, depois do grande massacre ali dos sacerdotes, né? Então todos aqueles homens endividados, todos aqueles homens que estavam ruins, estavam mal, estavam passando por dificuldades, né? Então aqueles 400 homens se juntaram a Davi, mas agora já são 600 que estão com ele, né? Então Davi, ele ficou sabendo que Saul planejava invadir a cidade de Keila, destruir a cidade, né? Cercar e sitiar a cidade e destruir toda aquela cidade por causa de Davi, para capturar e matar Davi. Então Davi tratou logo de fugir dali, pois ele consultou a Deus e Deus disse para ele, né, que Saul estava chegando. Deus disse para ele que Saul estava descendo para matá-lo, né, e que os homens daquela cidade, os homens da cidade de Keila iria entregá-lo nas mãos de Saul. Então Davi já tratou de juntar os seus homens e fugirem dali. Versículo 14: E Davi habitou no deserto em fortalezas e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. Então Davi, ele foi e habitou ali, né, no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zif, né? E Saul procurava, mas Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. Então Davi ficou sabendo novamente que Saul, né, estava chegando, né, para tirar-lhe a vida. Versículo 16: E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Então Jonatas, que era muito amigo e considerava Davi como se fosse o irmão, ele foi e procurou Davi ali naquele bosque, né? Ele procurou Davi ali naquele bosque, e ali ele levantou a mão de Davi, né? Ele pegou na mão de Davi e fortaleceu mais ainda a mão de Davi. Versículo 17: E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai sabe. Então Jonatas fala ali para Davi que ele não deve temer, pois a mão de Saul não vai chegar nele, não vai chegar nele, né? E ele vai ser rei em Israel, e Jonatas vai estar com ele naquele momento, e disso também o seu pai já sabe, né? E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para a sua casa. Então os dois fizeram ali, né,
os dois fizeram um pacto diante do Senhor, né? Então Davi habitou ali naquele bosque, Davi ficou ali naquele bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então os ifeus subiram até Saul a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque ou no outeiro de Áquila, o qual fica ao sul de Gesimon. Então ali os ifeus, né, eles subiram e foram dizer para Saul onde que Davi se encontrava. Então ali alguns dos ifeus, né, ou seja, onde Davi morava, na cidade onde Davi morava, eles foram até Saul para dizer a localização onde Davi se escondia. Agora, portanto, ó rei, desce segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregada na mão do rei. Então aqueles homens ali da cidade de Zifeu resolveram então denunciar, né? Eles resolveram mostrar, né, onde que Davi se encontrava. Então eles foram até o rei, né, e disseram para o rei, né, nossa obrigação é entregar Davi em suas mãos. E Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Então Saul agradeceu, dizendo, né, bendito sejas vocês, né, que têm compaixão de mim. Versículo 22. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais, e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Então o rei Saul disse ali para aqueles homens, os efeus, né, para que eles pudessem descobrir exatamente qual que era o lugar predileto de Davi, né, pois Davi agia muito sutilmente, né, sempre escapando, sempre fugindo, sempre se escondendo. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. Então, Saul orienta ali para que aqueles homens descubram exatamente o lugar exato que Davi, o lugar predileto de Davi, por onde ele anda, né? Por onde ele se espreita, por onde ele se esconde, né? E quando aqueles homens descobrirem isso, eles devem retornar a Saul, que aí Saul vai juntamente com eles para pegar ali Davi naquele lugar. E eles se levantaram e foram a Zif adiante de Saul, mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Então olha só, quando Saul então ele vai ali com aqueles homens, ele vai à captura de Davi. Davi já não está mais naquele lugar, Davi já está em outro deserto. Agora Davi está em Mon, na planície de Gesimon. Saul e os seus homens também foram à sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Mon. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Mon. Então Saul, aliás Davi, ele foi avisado, né, que Saul estava chegando, né? Então Davi ele já estava em outro deserto, já estava em outro lugar, né? E ali ele habitou numa rocha, numa caverna, né? Enquanto Saul estava perseguindo por ele. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-lo. Então, finalmente, Saul chega até onde está Davi, né? E Davi foge, né? E Saul está de um lado e Davi está do outro lado, fugindo, né? E Saul finalmente consegue cercar Davi, né? Finalmente, Saul consegue cercar Davi e Davi foge, né? Por temor. Continuou fugindo por temor a Saul, né? Pois Davi temia, né? Que Saul pudesse apanhá-lo. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Então chegou no momento que Saul chega até Davi, que no momento que Saul finalmente consegue localizar Davi, então chega um mensageiro dizendo que os filisteus haviam invadido as terras de Israel.
Versículo 28. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Ramalecote. Ramalecote. Selá Ramalecote. Então, quando Saul já havia finalmente conseguido cercar Davi e a batalha era iminente, com certeza Saul iria conseguir matar Davi, pois o exército de Saul era imensamente maior e mais bem preparado do que o exército de Davi. Então, naquele exato momento, chega os mensageiros dizendo que os filisteus haviam invadido as terras de Israel. Então, você percebe aqui que os filisteus acabaram salvando a vida de Davi. No momento que eles invadem as terras de Israel, então Saul se vê obrigado a retornar e lutar contra os filisteus. Porque você imagine se ele fosse lutar contra Davi. Está numa batalha contra Davi, os filisteus vêm, invadem a terra de Israel e tomam Israel. Como é que iria ficar a vida de Saul, né? Então não faz sentido ele continuar perseguindo Davi ali. Então ele teve que retornar para a batalha contra os filisteus. Então, nesse momento aqui, os filisteus acabaram salvando a vida de Davi. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em Engedi. Então Davi acabou fugindo, né? Pois o cerco de Saul havia terminado, ele teve que retornar para lutar contra os filisteus. Então Davi mais uma vez acabou fugindo. Este foi o último versículo de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 23 do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, também chamado o primeiro livro de Reis, capítulo 23. Nosso objetivo é retornarmos amanhã com a leitura e também com os comentários do capítulo 24. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final aí do nosso vídeo, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, a mãozinha ali de gostei. Perfeito? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!